Então, boa tarde a vocês todos. Obrigado pelo convite de mais uma vez estar aqui no papel de provocador. Daniel, Cláudio, Júlio aqui, obrigado pela participação. Eu queria começar o nosso bate-papo até pedindo para vocês já começarem a pensar nas perguntas. É mais fácil eu pegar perguntas de vocês provocadoras do que eu mesmo fazer, né? Então, mandem perguntas provocadoras, comecem a mandar. Mas, para a gente fazer uma primeira rodada, eu queria pedir para cada um de vocês três para a gente falar um pouquinho o que a gente está vivendo esse momento, vamos chamar assim de e-business, que não seja só e-commerce, que não seja só o mundo digital, que seja e-business de uma maneira geral. O nome do painel é e-growth, né? Então, nós estamos vivendo um momento de e-growth, nós estamos vivendo um momento de e-bubble, ou e-opportunity, sabe? O que é um pouco esse momento? Como é que vocês percebem isso? A gente tem números impressionantes, o e-commerce deve movimentar 22 bilhões esse ano, 40 milhões de usuários, metade dos usuários estão fazendo compras online. Mas eu acho que o resto também está num processo de transformação muito grande, o mercado de startups, né? Tem uma publicação online que chama Startup Digest, né? Que reporta em várias cidades do mundo os eventos daquela semana, né? E tem em São Paulo, né? Tem semanas que você olha o Startup Digest de São Paulo, ele é do mesmo tamanho do Startup Digest de São Francisco, de tanta coisa que tem, evento, etc, etc. Então, vamos abrir esse papo vamos começar aqui com o Cláudio, que está aqui do meu lado. O que você está sentindo, Cláudio? O que você está percebendo? Que momento nós estamos vivendo? Boa tarde. Bom, primeiro, é uma honra estar aqui nesse painel com vocês. Segundo o Sebrae, a gente hoje tem 6 milhões de empresas com CNPJ no Brasil. Tá? Pegando o número de domínios registrados no Brasil, a gente tem 3 milhões de domínios registrados no Brasil. A gente tem mais ou menos uma média de 2 domínios por empresa no Brasil. Isso quer dizer, nós temos hoje de 6 milhões de CNPJs, 1,5 milhão só que estão hoje com site na internet. Então, é um mercado que tem muito a crescer ainda, é um mercado que está pouco explorado no Brasil. Temos hoje um boom na parte de comércio eletrônico, as empresas estão olhando para isso. Eu acho que tem bastante coisa para fazer na internet, principalmente o mercado de comércio eletrônico, vai dar um crescimento muito grande ainda. Júlio, como o teu overview aí do momento que nós estamos vivendo? Acho que se a gente olha a história da internet aqui no Brasil, a gente teve 2 momentos, né? A gente teve aquela primeira bolha, né, que começaram várias empresas, a maioria morreu, mas muitas delas sobreviveram e são algumas das grandes empresas que a gente tem aqui hoje no Brasil. E eu acho que a gente está agora vivendo, vamos dizer, metade de uma segunda fase. Acho que o começo dessa fase iniciou ali com, acho que a venda do Buscapé para a Naspers foi, acho que um grande case de sucesso da internet aqui no Brasil, e começou uma nova leva de startups, de pessoas que começaram a ver que sim, era possível montar uma empresa aqui no Brasil, sim, tinha muita oportunidade, sim, poderia ter uma eventual saída, e claro que vendo essa oportunidade gigantesca de milhões de empresas ainda não na internet, acho que do lado do consumidor, a gente ainda tem 80 milhões de brasileiros na internet, então ainda tem muito que crescer, só 10% dos brasileiros com smartphone, então ainda tem 90% aí que a gente vai chegar em breve, então a gente está um pouco no meio dessa vida agora. Estava até conversando com o Paulo Veras na hora do almoço, que quando a gente começou o Peixe Urbano em 2010, foi, para mim, um exemplo muito interessante assim, desse modelo de compras coletivas, de que o fato que em poucos meses você teve centenas de empresas entrando no mercado, vendo uma oportunidade grande e tendo a vontade de crescer e explorar esse mercado, e a gente vê isso com várias outras oportunidades, está falando antes de reserva com médico, né, a mesma coisa, a gente vê que tem muito empreendedor, muita vontade, muita velocidade também, agora no empreendedorismo na web do Brasil. Acho que os próximos 3 anos a gente vai ver grandes empresas que nasceram hoje e que vão ter grande sucesso aí até as Olimpíadas. Ok, eu vou voltar a esse assunto daqui a pouquinho, mas só para a gente seguir a nossa roda. Daniel, como é a tua visão desse momento? Alguma coisa para acrescentar? Eu sei que ser o terceiro a comentar a mesma coisa é difícil, mas o que você acrescentaria para a gente?
Eu acho que a gente está num momento bem especial da internet, né? A gente começou a empreender há alguns anos. Eu comecei na Web Motors em 99, 2000. Concordo com o Júlio que é um segundo momento aí, um segundo ciclo que a gente começou a viver. Mas é um começo de ciclo, né? E eu acho que do primeiro ciclo a gente teve bons exemplos de empreendedores que deram certo, de empreendedores que falharam, também isso é importante, e de pessoas que trabalharam em startups e que aprenderam a empreender. Então, acho que isso é uma coisa importante que a gente começou a ter agora também. Quer dizer, vão se criar novas empresas, a maior parte delas não vai para frente, poucas delas vão virar grandes empresas, mas a gente vai começar a criar um novo ciclo de empreendedores que estão aprendendo a trabalhar numa startup, que era uma coisa que existia muito pouco no Brasil. Então, isso é o começo de um ciclo. Quando eu estava conversando com o Cláudio na sala, e você vê esse hype muito forte, e é legal ir para o Vale do Silício e fazer o seu pitch para um monte de investidor, aparecer na revista, estar num evento falando para todo mundo. Mas eu acho que a gente está precisando muito dos empreendedores com uma base e vontade de revolucionar o mundo, né? E não de fazer um flip e rapidamente ficar rico. E quando eles olham para o Instagram, eles esquecem de olhar que o fundador do Instagram foi uma pessoa que se formou em Stanford, trabalhou no Google durante 2 anos, participou da criação do Twitter. Então, ele já é um fruto de um ciclo que já vem acontecendo há muitos anos no Vale do Silício e mais de década, né? Eu acho que é um importante momento que a gente está passando. Tá, vocês usaram 2 palavras, ciclo e fase, né? Evitaram a palavra bolha. Vamos fazer essa pergunta de uma vez, tipo, o que vocês acham? Tem bolha, né? Bolha? Eu gosto de lembrar, sempre quando eu faço essa pergunta, que em 1920 e poucos, nos Estados Unidos, tinha 300 fabricantes de automóveis, né? Então, são ciclos que são normais. Quantos 2.000 sites de compra coletiva tem no Brasil? Ou tem ainda? Não tem? Não deve ter mais. Deve ter ainda uns 1.000. 500? 200? Por aí. Quantos sobraram, Júlio? 50? Algumas centenas. Algumas centenas ainda tem, certo? Chegamos a ter uns 2.000 e pouco, certo? Tipo, então, isso não me parece uma coisa assim tão chocante, mas a pergunta específica é, bolha ou não bolha? Bom, deixa eu só lembrar um pouco do que aconteceu no passado. Eu lembro que quando a gente estava em 99 para 2000, que foi o boom da internet, todo mundo falava, eu quero ter um site, eu quero ter um investimento. Era dinheiro, jorravam dinheiro para todos os lados. Aí a pessoa recebia o dinheiro, estou com um investidor, pegava milhões de dólares, colocava tudo em publicidade, o negócio ia para o lixo e acabava a empresa. Eu acho que, na verdade, não existia uma bolha, que existiu um monte de empreendedores que criaram algumas coisas e não deu certo. A gente teve, para a Local Web, por exemplo, em 99 e 2000, foi um ano assim, maravilhoso. Todo mundo queria entrar na internet, a gente teve que mudar de escritório 3 vezes durante um ano, porque a demanda era uma coisa absurda. Então, existiu uma bolha? Existiu para grandes empresas que receberam milhões de dólares e não souberam aproveitar o dinheiro e trabalhar direito, mas para as empresas que começaram naquela época com pouca grana, tem muitas hoje que já fazem um grande sucesso. Vocês querem complementar? No comments about bubbles. Não, acho que a gente tem uma oportunidade gigantesca, né? Então, você vai ter várias empresas que vão ser criadas agora, ou já foram criadas, que vão se tornar empresas gigantes. Eu acho que você tem um aquecimento no mercado, que quer dizer que tem mais capital do que tem empresa para investir. Chega ao nível de bolha, que assim está todo mundo desesperado para jogar milhões de dólares em qualquer empresa que quer investir em publicidade? Não chegou nesse extremo. Mas tem um certo aquecimento, como qualquer ciclo de mercado. Tá. Daniel? Eu acho que o maior exemplo que não existe uma bolha, eu chamaria de uma bolha de empreendedores. Mas você chamaria ou não chamaria? Chamaria de uma bolha de empreendedores. De empreendedores. Dizer, muitos empreendedores ainda sem necessariamente com os bons projetos, né? Então, o que mostra que não é uma bolha financeira é a quantidade de dinheiro que está no mercado e que não está sendo investido. Então, quer dizer, isso significa que estão procurando bons projetos e, mais do que isso, bons empreendedores capacitados para fazer um bom projeto. Falta empreendedor, então.
Eu acho que Ou falta projeto? Eu acho que é o começo de um ciclo, como eu te falei. Começo do ciclo. É o começo de um ciclo que a gente está formando e capacitando bons empreendedores. Perfeito. Eu queria, se a gente pegar alguns elementos da cadeia empreendedora, então, tem empreendedores, eu acho que tem uma quantidade boa e crescente, certo? O ecossistema está quente, está agitado, então está se trocando conhecimento, está se trocando informação, etc. Usuários a gente tem, certo? Seja para e-commerce, seja para outras coisas, usuários no Brasil temos. A gente tem aquela situação bizarra, que nós temos 80 milhões de usuários e 110 milhões de declarações de imposto de renda entregues via internet, né? Mas, enfim. Temos investidores, uma quantidade enorme de investidores, inclusive de fora, vindo para o Brasil. O que não mudou, na minha opinião, e queria saber o que vocês acham disso, e por que as pessoas, por que todo o resto da cadeia está andando, o que não mudou praticamente nada são as saídas. Né? A gente lembra do Buscapé, depois a gente lembra do Romero do Buscapé, a gente lembra do Buscapé, a gente não consegue lembrar muita coisa, certo? Que vocês acham que isso é um fato, não é um fato? Isso também não é mais importante? Os investidores falam, bom, vamos investir primeiro, depois a gente descobre as saídas? Acho que não, assim, não tem saídas, mas tem empresas que vão sair e todo mundo sabe que vão sair. Isso é bem diferente de ter várias empresas que estão sonhando. Você pode apontar aí meia dúzia de empresas que... Aponta, vamos lá. Não. Você pode apontar aí meia dúzia de empresas na internet que vão ter ótimas saídas aí nos próximos anos. E que você acha que vai ser o quê? Aquisições locais, aquisições internacionais, acho que vão ser IPO? Acho que vão ser IPOs internacionais. Você está vendo um horizonte vindo aí, ele está sorrindo. Eu não posso fazer aquela pergunta que ele vai dizer, não tem nada a declarar e tal. Mas, enfim, né? Vocês viram o sorriso. Eu não estou... Está no período de silêncio, né? Você também, né? Você também já andou por esse mundo do IPO. A gente já passou por isso e o mercado Você vê como eles sorriem, né? Tipo, eles não respondem nem sim, nem não. Na época que a gente preparou para fazer a IPO, em 2006... Você acha a IPO uma coisa bacana, Cláudio? Eu acho um ótimo negócio, desde que você saiba que vai ter uma cobrança muito grande. Não é simplesmente, vou fazer a IPO, vou ficar milionário e acabou o negócio. Eu acho que a cobrança começa a partir do momento que você tem um IPO, que você tem sócio. A gente é uma empresa familiar, a gente teve um aporte há 1 ano atrás, 2 anos atrás praticamente, e você tem a partir do momento que você tem sócio, você tem chefe. Mas é um ótimo negócio para a empresa começar a profissionalizar a empresa, se aprender a trabalhar de uma outra forma, uma forma que você não via. Então, eu acho que um IPO, um aporte de uma empresa, de um fundo, é muito importante, sim. Então, você, Cláudio, e você, Daniel, se consideraram naquela lista das 6 ou 7 ali que o Júlio falou? Que vão ter saída em breve? Não sei quanto é o breve para ele. Daniel, o que você acha desse negócio das saídas? Eu acho que, primeiro, a gente está num momento de crise mundial, onde muitas empresas no Brasil já estariam públicas se não fosse a crise e até o fracasso do IPO. Eu não chamo de fracasso, mas o erro no IPO do Facebook. Então, acho que, mais uma vez, estamos num ciclo onde algumas empresas no Brasil já ficaram muito grandes para qualquer saída de estratégicos. Né? Então, realmente, tem que esperar um momento melhor para irem para a Bolsa. E algumas outras empresas estão há alguns anos de um exit aí para estratégicos, tanto empresas de fora que estão vindo para o Brasil, que eu acho que o Brasil está se tornando sexy, é hype, é legal, e não é por acaso, não é uma bolha. A gente vê no mercado de saúde, uma United Health pagando $5 bilhões pelo Mamil, mostra que elas estão querendo olhar para o mercado brasileiro. E já tivemos uma série de fracassos, aí sim, de empresas americanas tentando vir para a internet com seus próprios modelos e com suas próprias equipes, não através de aquisições. Então, eu vejo muito os IPOs dessas grandes empresas e exits para as empresas americanas que estão dispostas a pagar valuations maiores para entrar no Brasil com uma presença local mais forte. Ou seja, bacana isso, né? Eu acho que isso tem coisas que às vezes a gente não está enxergando, elas não aconteceram, mas elas estão no horizonte de quem está no ecossistema, né? E que fazem decisões serem tomadas que às vezes a gente não enxerga qual é a lógica, porque tem que ser tomada a decisão antes, né? Então, acho que
Eu acho que isso que vocês falaram, acho que explica muito esse fluxo de investidores aqui. E quando você conversa com alguns deles, você percebe que, tipo, o cara não... Para começar, ele está montando, a maior parte deles está montando o escritório em São Paulo. Porque se fosse para se divertir, ele montava no Rio, certo? Né? Tem alguns que estão montando no Rio, mas você já começa a ver que o cara, depois ele está mudando para São Paulo, né? Aí você fala assim, putz, o cara vai mudar para São Paulo é porque é real business, né? Enfim, bacana. Bom, vamos mudar, não é? Tem uma pergunta aqui, que fora os grandes portais no Brasil, poucos negócios web obtiveram sucesso com publicidade. Essa é uma pergunta muito boa, e existiu um ciclo, na verdade um ciclo que ainda perdura até hoje, muito grande nos Estados Unidos, que era de empresas, à la Facebook, de poderem nascer e viver e crescer, e não para sempre, mas por um bom tempo, até faturar alguns bilhões de publicidade. No Brasil, parece que a gente meio que pulou esse ciclo. Então, eu tenho 2 perguntas para fazer para vocês, baseado na pergunta da plateia. Sim, por quê e por que não? Quer dizer, a concentração do mercado de mídia, o que fez isso? 3 perguntas. Se a gente volta para isso, e se tem um outro ciclo, ou se o que nos resta é e-commerce? Quem que pega? Júlio, começa? Daniel. Daniel está com cara de que já pensou uma resposta. Eu começo porque eu acho que o nosso modelo, boa parte, é baseado no modelo de publicidade. O Brasil tem um problema de concentração de grandes grupos de mídia que tem aí 60% do mercado quando se fala de uma TV Globo, mais uma Abril, e um sistema que dificilmente valoriza a fragmentação. Quando a gente começou o negócio, falar de democratizar a informação de saúde e bem-estar e fazer um negócio de conteúdo em 2004 era uma loucura, né? Claro que a gente também tem um modelo de subscription, que foi o que sustentou a gente durante muito tempo, da venda de assinaturas de uma metodologia de dieta pela internet. Então, basicamente e-commerce, se você for pensar no que você estava falando. Mas, de qualquer forma, quando a gente fala do modelo, a gente pensou na relevância antes de tudo. Quer dizer, a gente vai fazer um negócio que a gente sabe que vai ser relevante. E o tamanho dessa relevância, em algum momento, vai se transformar em dinheiro de mídia e, mais do que mídia, dinheiro de empresas, né? Rentabilização dessa relevância toda através de empresas. Se você for olhar, foi um pouco o que o Google e o Facebook fizeram, né? Mais do que tudo o Google, ele se tornou relevante organizando informação, nem sabendo qual era o modelo, e a partir dali transformou esse modelo num modelo... e eu acho que a gente tem esse exemplo quando a gente fala do WebMD lá fora, um negócio de saúde que é o nosso benchmark, com mais de 100 milhões de unique users por mês, se tornou tão relevante que é impossível uma marca falar: eu não vou estar presente nesse ambiente e falar com o meu consumidor, porque eu tenho certeza que no momento que ele pensar sobre a mudança de vida, quando ele pensar em mudar um hábito, eu vou começar a correr, ou eu acabei de ser diagnosticado com uma doença crônica, eu vou para a internet. E ele sabe que ele vai, no caso dos Estados Unidos, com o WebMD, ele sabe que no caso da Minha Vida, vai para a Minha Vida. Então, essa relevância, em algum momento, se traduz. Mas é bem diferente do modelo americano, que se sustentou muito mais na receita de publicidade mesmo, né? Vocês têm receita de publicidade, Júlio? Representa alguma coisa significativa? Bom, eu não... Assim, não publicidade, é tudo publicidade, acho que é isso que eu falo, não a publicidade da forma que você está falando, mas o que a gente faz de certa não forma, mídia online comprado para o nosso parceiro, né? Você é uma alternativa, certo? Mas você tem venda de mídia online comprada por uma agência? Você nem faz isso. Não. Você faz todo um processo de lead para e-commerce, certo? Vocês também não, né, Local Web? Não, a gente só gasta em mídia. Você investe em publicidade online? Bastante. Bastante. Precisamos conversar, então. Hoje a gente migrou bastante para o Google, que é onde traz um retorno grande. E a gente tem migrado bastante de mídia offline, televisão, para online. Tá. E se a gente fosse pensar, então, a segunda parte da minha pergunta? Então, tivemos um ciclo, vamos dizer, um ciclo curto, ou não é curto, um ciclo pequeno, de empresas que conseguiram, como Minha Vida e algumas 2 ou 3 outras aí conseguiram aproveitar. O que é um outro ciclo, ou um outro vertical, além de e-commerce? Porque, tipo, se o cara começa a olhar e fala assim, eu não tenho vocação, eu não quero fazer e-commerce, acabou no Brasil? Eu acho que o modelo do Minha Vida é um ótimo exemplo, é conteúdo.
conteúdo. Mas baseado em quê? Baseado em assinatura? Assinatura. Subscription. Exatamente. Educação, a gente vai ver alguma coisa? Tem oportunidade ali? A gente vai ter uma quebra de paradigma nessa indústria? Alguma outra indústria? Eu acho que tem um pouco de e-learning, que já está bombando também na internet. E eu acho que, na verdade, todas as verticais têm possibilidade disso. A questão é, o público está querendo o quê? Conteúdo. Você pode cobrar por conteúdo com assinatura. O modelo de publicidade, eu já não acredito tanto, a não ser que seja com grandes portais. Mas eu acho que conteúdo é uma coisa que bem vendável. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta específica agora para cada um de vocês aí, um pouquinho. Júlio, a gente tem visto um movimento do peixe urbano de diversificação, ampliação, que a gente imagina, olhando de fora, que tem a ver com o modelo de negócio em si, de compra coletiva, enfim, de até que tamanho isso pode ficar. O peixe urbano daqui a 2 anos será muito diferente de hoje? Eu acho que é até importante explicar um pouquinho como é que a gente começou, né? Eu acho que o maior vertical da internet no Brasil e no mundo inteiro é o mercado de serviços locais. E eu acho que é um mercado que ainda está muito pequeno no Brasil, tem muito pouco player avançado. E quando a gente começou a pensar na empresa no final de 2009, a nossa decisão era de montar um serviço que ajudasse as pessoas a descobrir o que tinha de melhor na cidade. Nunca foi de montar um site de compras coletivas, tanto que a primeira versão do site era de encontrar marceneiro, eletricista, coisa assim, e a gente depois foi mexendo, acabou chegando no negócio de compra coletiva. Então, nossa visão sempre foi de montar... as origens, é isso? A nossa versão sempre foi de montar um portal que ajudasse pessoas a encontrarem serviços interessantes e ajudassem serviços locais a captar novos clientes. A gente começou como compras coletivas, porque é uma forma muito rápida e poderosa de agregar uma base de usuários qualificados bastante grande, e relacionamento comercial com várias pequenas empresas. E aí, ao longo do tempo, uma vez que a gente viu que esse mercado, o crescimento dele começou a, de fato, desacelerar, né? Você hoje vê 30 milhões de internautas em sites de compras coletivas, você só tem 80 milhões, então a gente sabe que o teto está chegando, se já não chegou, em termos de pessoas participando, e a gente começou a falar como é que a gente agrega mais valor a esse usuário, mais valor a esse parceiro, né, o pequeno comerciante. E a gente entrou em reserva de restaurante, delivery de comida online, está entrando em conteúdo online, todas essas coisas que a gente acredita que são muito relacionadas e tem uma sinergia muito grande entre elas. Isso começando em final de 2011, e que a gente acredita que daqui para frente, pensando no crescimento do produto, vai ser grande parte da inovação e da diversificação que a gente vai ver na empresa nos próximos anos. Uhum. Cláudio, o que significa a Amazon chegando no Brasil? Para a local web e para o mercado? Bom, um longo... Você vai dar aquela resposta, não, super bem-vindos, concorrência é sempre uma coisa muito saudável, né? Tipo, não são bem-vindos. Não são bem-vindos, eu acho que o mercado brasileiro... Estou sendo sincero. Não são bem-vindos, acho que eles têm que muito aprender como é que trabalha no mercado brasileiro. Existe uma associação brasileira de hospedagem e infraestrutura de sites hoje no Brasil. E uma das coisas que acontece na Amazon Brasil, hoje a Amazon tem escritório no Brasil, a Amazon tem data center no Brasil, equipe de vendas no Brasil e não pagam impostos no Brasil. Hoje eles vendem no Brasil e cobram um cartão de crédito internacional. Então, é uma disputa muito grande e difícil para a gente controlar isso. Então, é uma coisa que a gente está discutindo na Abra Hosting para ver o que fazer. Agora, se for uma disputa pau a pau, não vejo problema nenhum. Aí sim vai ser muito bem-vindo, porque concorrência é sempre bom. Você sabe que o Caio Túlio Costa, quando ele era diretor do UOL, né, e aí veio a UOL para o Brasil, eles tinham um plano que se chamava Welcome to Vietnam. Aparentemente deu certo, né? Aparentemente deu certo. Eu tenho mais uma pergunta boa aqui, mas eu queria fazer uma rodada específica também para o Daniel. Daniel, o teu mercado, que se mistura essa coisa do subscription, mas é baseado em conteúdo, ele não é extremamente mainstream, e agora o mainstream não vai acordar e falar, também quero brincar de saúde e vou matar esse cara? Acho que sempre existe
todo empreendedor tem essa dúvida, né? E todo mundo pergunta, mas e aquele cara de fora? Ele pode vir e matar você. Eu imagino quantas vezes... daqui mesmo, né? Claro, mas eu imagino quantas vezes essa pergunta já foi feita para o Cláudio sobre as empresas de fora ou sobre... É um mercado mais mainstream do que infraestrutura? Impossível. Eu acho que... Mas a árvorezinha lá não quer te matar? Mais do que tudo, a gente vende web e é uma empresa digital, empreendedores digitais desde o início, né? E acho que a gente tem um propósito muito claro. Na verdade, o que a gente está fazendo não é mainstream. Quando você fala de um vertical na internet, ele tem que ser específico. Não fazer hoje em dia o mainstream significa você não ter a profundidade que um vertical precisa ter, como um vertical de saúde, para você atender o seu consumidor final. E aí você precisa de muita gente entendendo daquilo realmente. Entendeu? Então, acho que o modelo mudou. O modelo de conteúdo mudou. O modelo de conteúdo, cada vez mais, é um modelo não mainstream, é um modelo de verticais, que são profundos, e que dentro deles, eles deixam de ser conteúdo. Eles passam a participar da cadeia inteira e facilitar aquela cadeia e resolver alguns gaps daquela cadeia. E aí que ele tem valor. Tá. Nós temos uma pergunta do Twitter, o @Marcos Silva. Ele pergunta qual o papel da mobilidade nesse contexto, nesse crescimento. E a gente levou o Peter Fernandes do Google outro dia para um painel, e ele falou, a gente tem 27 milhões de smartphones no Brasil, que é uma penetração percentualmente baixa, mas ele falou, é mais do que australianos existem na Austrália, e mais do que os smartphones da Alemanha inteira, né? Então, a pergunta é um pouco, que mobilidade? Vocês já percebem isso, sei lá, no peixe, por exemplo? Tem muita efetiva transação no celular? Ainda não? Como você está sentindo isso? Porcentagem de transação por celular ainda é pequena, né? Ainda mais quando você compara com patamares norte-americanos de 30% para cima, né? O nosso, o quê? nosso 10%? é um décimo disso. 3%? De 3% a 5%. Acho que a maior parte das empresas que trabalham em e-commerce está vendo números assim. Mas é um número que está crescendo muito rápido. Assim, a gente vê esse porcentagem crescendo mês a mês, uma rapidez absurda. Eu acho que aqui no Brasil o aparelho ainda é caro, embora acho que o Android está derrubando esse preço a cada dia. E plano de dados ainda é muito caro, né? Então, você tem assim, esses 27 milhões de smartphones, não são smartphones. Tem uns meio que medium phones ali, que a galera inclui na conta, que não tem plano de dados, não consegue acessar tudo, mas isso vai mudar muito rápido. Eu acho que você vai olhar daqui a 2 anos, vai ser uma situação muito diferente. Eu acho que vai ser muito parecida com o que a gente está vendo na América do Norte hoje. Em 2 anos, ou seja, super rápido. Mas mesmo... Quer dizer, eu falo 2 anos na internet não é super rápido. Mas mesmo as empresas, elas não estão preparadas. Os sites, da maioria dos sites que tem hoje brasileiros, eles não estão preparados para iPhone, nem para smartphone. Se você abrir um site em smartphone, a maioria vai dar erro ou vai dar uma configuração, uma coisa totalmente desconfigurada. Mas existem umas coisas assim curiosas, né? Você pega o serviço Cantu, que é um serviço de aula de inglês por SMS. Tem 4,5 milhões de assinantes pagantes da Vivo. E você fala assim, caramba! Tipo, me parece que às vezes tem umas janelas no Brasil que, né, todo mundo quer smartphone. Vamos ensinar inglês com SMS. Ah, não, isso é muito velho, ultrapassado, não sei o quê. Tipo, 4,5 milhões de pessoas pagantes todo mês, toda semana. E acho que é, sei lá, R$ 2,99 por semana. É só fazer a conta quanto dinheiro está entrando, né? Tipo, e o que você faz? Uma aulinha. É o maior serviço de assinatura de conteúdo, provavelmente, do Brasil. Você falou que você tem mais ou menos 18 milhões de assinantes. De cadastrados. Isso. Pagantes? A gente não pode revelar. A gente não pode revelar. Bom, mas falando de mobilidade... A gente tem que mudar a estratégia da pergunta para ver se ele revela só com um sorriso, né? Metade disso, Daniel... Falando de mobilidade... Tá quente ou tá frio? Tá frio. Um pouquinho de mobilidade. Tá frio, é um pouquinho menos. No caso de saúde, é uma tendência muito forte, principalmente por causa do tracking. A mobilidade a gente só não fala a gente não está falando só de celular. A gente está falando de devices e iPad, e tablet, devices mesmo. A pulseira da Nike, o Fitbit,
Quer dizer, Tá. coisas... E na saúde, isso é o que conversa. É como a gente vai conseguir entregar conteúdo de uma forma mais inteligente para as pessoas, né? Quer dizer, tudo vai, de alguma forma, ir para o local, né? Alguns negócios vão ser menos revolucionados pelo celular, pela migração para o mobile. Acho que o negócio do peixe urbano, como ele falou, é um negócio local. É representação de que 100% vai para o mobile em algum momento. Um negócio como o nosso, boa parte de como a gente entrega o nosso conteúdo vai mudar de acordo com as E eu pessoas vão usar. acho que esse é o tipo da oportunidade que a gente demora para enxergar, porque tem muita falação, que a banda larga é muito mais cara do mundo, bababá, o 3G, 4G, não funciona, não sei o quê. Mas é o próprio Peter do Google, ele estava falando, mas tem e-commerce grandes brasileiros que tem 10% das vendas no mobile. Tipo, quando você começa a falar 10%, putz, não é irrelevante, né? Considerando que não funciona, que ninguém consegue falar, tipo, peraí, tem gente que está comprando. Mas 10% é isso e provavelmente 30 ou 40 pesquisou no mobile. Não fez a compra, mas pesquisou lá. Então, assim, a questão ainda, este número, ele é enviesado. O número de quantos por cento está acontecendo no mobile ainda é enviesado. Porque a verdade é que a pessoa está decidindo a compra já no celular. Ele Onde esconde ela uma está comprando oportunidade, é uma outra né? história. Nós temos 3 perguntas aqui que eu vou juntar numa e vamos ver quem pega, né? Se a gente consegue ter estratégias para evitar barreiras de entradas que são muito baixas, se a gente consegue investir uma empresa de internet, fazer uma empresa de internet sem investimentos, especialmente se ela for B2B, e se dá para ter controle, cita aqui o perguntador ou a perguntadora que o Buscapé hoje é o maior case, mas os empreendedores não têm mais controle. Dá, não dá, quem pega? Em relação à barreira de entrada, o objetivo da internet é não ter barreira de entrada. É um negócio ser barato. Hoje em dia, você pega uma hospedagem compartilhada, é o custo do desenvolvimento do site. Então, eu acho que não tem uma barreira de entrada, é pequena. Agora, tem o resto, não o desenvolvimento do site e a infraestrutura. Alguém mais pega? Tinha barreira, pouco investimento e como se proteger para ter controle. Júlio, como você fez para ter controle? Pegadinha, né? Sorriso, sorriso. Vamos ver se a gente extrai a resposta dos sorrisos, ó. Ele tem controle. O que eu ia falar, acho que não importa se você... Para que você quer ter controle? Qual a vantagem ou desvantagem? Às vezes é bom, às vezes não é bom, mas acho que não é um fim, né? O seu objetivo não deveria ser eu quero ter controle de um negócio pequeno. Eu prefiro não ter controle de um negócio muito maior. Então, até acho que a pergunta já está levando a conversa para uma direção que acho que não importa tanto. Tá, e dá para fazer sem muita grana? Você começou com grana, Júlio? Você botou grana tua no comecinho? A gente começou sem grana, né? Então, vamos dizer, o investimento grana dos inicial era o nosso tempo, né? Então, o meu sócio programava o site e eu vendia. E quanto tempo até ter o primeiro investidor? 2 meses, mais ou menos. A gente Rápido pra cacete, né? Começamos sem grana, tipo... Mas assim, a gente lançou o site, cresceu o site por 2 meses, deve ter chegado aí algumas centenas de milhares de usuários, alguns milhões de reais em vendas, sem nenhum investimento fora. Em 2 meses? Em 2 meses. O nosso site só tem 2 anos e meio, né? Então, 2 meses para a gente bastante tempo, né? Uhum. Sei lá, 10% da nossa vida. Então, você consegue sim crescer um site, especialmente se é um site que tem um elemento de transação, né? Onde ele gera caixa à medida que as pessoas vão interagindo com o site. Eu acho que o dinheiro ele serve mais para acelerar esse crescimento. Aonde que a gente estaria se a gente não tivesse captado dinheiro para poder acelerar o nosso crescimento? Não sei. Mas com certeza a gente poderia ter crescido o site, poderia ter avançado com menos dinheiro ou sem dinheiro até. Mas depende muito do modelo, né? Tem muitos modelos que você tem que investir por 5 anos até o negócio chegar num patamar, numa escala suficiente para ele poder gerar caixa. Depende muito do mercado que você está entrando. Tá, bacana. Eu tenho 2 perguntas aqui que eu vou usar para o final, que são boas para a gente fazer a amarração. A gente tem mais uns minutinhos aqui. Eu queria falar uma coisa assim, se a gente olhar para o nosso umbigo, o que está ruim nesse ecossistema do e-business? O que é e-not growth? O que a gente precisa melhorar? Acho que o foco... A gente Brasil, né? Sim, é um foco demais no Brasil. Então, acho que assim, a gente olha muito só para o mercado do Brasil e não pensa como é que eu posso montar uma empresa de web ou de tecnologia que pode ser bem sucedida no mundo inteiro.
acho que, de novo, talvez é uma terceira fase esse tipo de empresa. E eu acho que até, voltando ao ponto que você até abriu a nossa conversa, que eu acho que tem muito empreendedor e muita gente que não está séria sobre o negócio. Há muita gente que, eu sou empreendedor, estou começando um negócio, mas eu continuo trabalhando no meu emprego, ou então eu estou fazendo aqui meio que como um hobby. Então, tem muita gente que se considera empreendedor, mas não está, de fato, se dedicando ao negócio. Então, acho que tem um nível de seriedade, até por isso que tem mais dinheiro parado do que sendo investido, porque tem muita gente meio que brincando ainda e não levando o negócio a sério. Tem gente pivotando o PowerPoint, né? Eu fiz um artigo outro dia e falei assim, a pergunta é simples. Tem CNPJ? É empreendedor. Não tem? Será. Mas ainda não é. Não é. Espírito empreendedor. Espírito empreendedor é bacana, mas é outra coisa, certo? Você trabalha na Vivo e tem espírito empreendedor, é bacana. Você é um executivo da Vivo. Acho legal, nada contra, mas não é empreendedor. Você recebe 13º e não paga 13º. Isso muda tudo, né? No Brasil, para tirar CNPJ, tem que ser empreendedor, né? Tem que ser, né? Daniel, o que a gente precisa melhorar? Eu acho que tem uma questão de capacitação dos empreendedores, educação. Educação do empreendedor. Muito forte, assim. Existe um padrão quando você olha os casos de sucesso na internet de fora e no Brasil, e vem do track record e da educação dessas pessoas. Assim, é muito sólido, normalmente, quando você encontra. É quase uma coisa talvez um pouquinho mais ampla, é cultura empreendedora, né? Quer dizer, tem educação um pedaço, mas tem um pedaço que isso está entranhado na gente, né? Assim, também. Você saber que o investidor não é um cara rico que vai queimar dinheiro, né? Tipo, isso você pode aprender numa escola ou num curso, mas também vem um pouco da cultura de você ter vivido com mais empreendedores, sei lá, tua família ter investidores que passam isso para você como criança, né? Não acho que é uma coisa também que vem com um tempo, não é? Também acho. Cláudio, você tinha mais uma coisa? Não, e eu acho que a gente precisa mais de pessoas que estão dispostas a roer um pouco o osso, assim, sabe? Passar alguns anos sem ganhar salário. A gente passou 2 anos sem nenhum investimento. 2004 a 2006. 2006 a gente pegou um investimento pequeno, que eu ganhava um salário muito menor do que eu ganharia no mercado. Quer dizer, foi um sofrimento muito grande até chegar em alguma coisa que desse retorno financeiro. O retorno das outras partes veio numa avalanche. Mas o retorno financeiro demorou muitos e muitos anos. Assim. Então, a gente está precisando mais de empreendedor que está disposto a, primeiro, mudar o mundo e não flipar. E, segundo, disposto a realmente passar um bom tempo sofrendo, menos horas com a família, não trocando de carro e vendo amigo da multinacional ganhando seu bônus. Tudo isso. Assim, eu recebo muita visita de jovem que quer empreender e papapá e tal. Ele já fica meio chocado quando ele fala esse negócio do CNPJ, porque ele já se apresentou como empreendedor e ainda não é e tal. E aí ele fala assim, olha, eu dou sangue, mas eu preciso, sei lá, tipo, uns 10 pau por mês, porque senão não dá para pagar o básico, né? Aí você fala assim, o quê? Tipo, você tá maluco, né? Tipo, você acha que alguém vai botar dinheiro nisso, né? Cláudio. É chique ser empreendedor hoje no Brasil, né? É super... Não, esse de PowerPoint é mais chique, porque o cara vai nos eventos, faz pitch, né? Mas aí ele pivota o PowerPoint. Mas uma coisa que eu tenho enxergado bastante nesses últimos dias, que a gente tem até feito um trabalho com a Endeavor, o que acontece é o seguinte, você pega um empreendedor, um cara que é de tecnologia, ele se junta com mais 3 ou 4 caras de tecnologia para montar uma empresa. Onde o certo, na verdade, não seria ele juntar com mais 3 caras de tecnologia. O certo é ele juntar com um cara de marketing, um cara administrativo, pegar um pouco do know-how de cada um para tentar montar uma startup. Aí é uma coisa que vai para frente. Agora, não adianta o cara entrar no mundo dele, pegar 5 engenheiros e falar assim, pronto, vamos em frente. E outra coisa que eu sinto bastante é que, nada contra, mas eu vejo bastante copycat. Eu vejo poucas vezes os empreendedores inventando uma coisa nova, inovando para apresentar alguma coisa diferente. Isso. A gente tem uma legião de empreendedores de PowerPoint, né? Que acho que essa molecada, acho que tem uma hora fecha a porra do PowerPoint e abre o CNPJ. Mas não é fácil também. A vida muda. E você aprende muito mais, porque o PowerPoint sempre vai poder mudar. Aí você faz uma nova mentoria. Eu faço um monte, sou mentor da Endeavor, adoro, mas aí vem um cara que te incentiva a pivotar tudo para lá, aí você, agora sonha tudo, muda a cor, muda não sei o quê, tipo, legal.
abre o troço, certo? Pivota depois que deu errado alguma coisa, senão você não tem um aprendizado muito longo. Bom, E falta dinheiro de inovação. Assim, só falta o quê? Dinheiro na inovação. Assim, dinheiro, a inovação mais pura, né? Exatamente. Do governo, etc. Na inovação, até por isso eu acho que tem muito E copycat. mesmo de assim, investidores, falta... né? Eu acho que tem Também. uma coisa desse negócio do copycat, nosso tempo está acabando, mas um pouco é que também o cara também quer minimizar o risco. Fala, isso já deu certo nos Estados Unidos, já deu certo na Europa, tem um cara que parece que é bom, já é bom empreendedor, toca nele, 30 milhões. Pô, aí você fica olhando e fala, caralho, eu tenho um negócio novo, desculpa, eu tenho um negócio novo e ninguém quer botar nada, certo? Tipo, enfim, mas vamos lá. Para encerrar, eu vou usar 2 perguntas aqui, que eu acho que são muito boas, eu acho que a gente pode encerrar, vamos encerrar no tempo, conforme foi pedido. Por favor, 5 minutos e fim. Né? Então, eu vou Isso aí já cumprir. faz uns 10 minutos que está aqui, hein? Não. Estourei um só, por enquanto. Então, vocês vão ser rápidos, tá? Para a gente não estourar muito. Quais empresas inspiram vocês ou pessoas? E qual o sonho grande de cada um de vocês? E aí a gente encerra. Quais pessoas ou empresas inspiram vocês? E qual o sonho grande de cada um de vocês? E a gente fecha o painel. Uma boa pergunta. Qual empresa inspira, qual pessoa inspira a gente? Eu acho que no meu ramo, são empresas que deram certo em serviço. Você pega um Google da vida, que é um case absurdamente fantástico. E o teu sonho grande? Meu sonho grande é a hora que, vamos dizer, a gente vender a empresa... Rapidinho. É conseguir acertar de novo e montar mais uma local web. Vender, fechar o ciclo e fazer uma nova. Criar um outro negócio. Um outro negócio. Que dê certo. Daniel, quem te inspira e qual é o teu sonho grande? Falar quem me inspirou até hoje foi, na sua maioria, meu pai, que é um empreendedor que já fez algumas coisas e eu acho que foi importante, um importante exemplo dentro de casa. E o sonho grande é ser o principal propulsor de uma revolução que está para acontecer na saúde. E ser esse principal propulsor no Brasil. Muito bom. Júlio, quem te inspira? Qual é o teu sonho grande? Essa pergunta de que empresa que nos inspira, na verdade, foi uma das primeiras perguntas que eu recebi na primeira reunião com o investidor anjo. E você vai responder a mesma coisa daquela não, vez? Não, eu mudei, não, estou brincando. Aí, o que eu respondi, o que eu vou responder agora, é o Mercado Livre. Eu acho que até voltando à questão do copycat, é uma empresa que viu um modelo de fora, do modelo do eBay, que funcionava super bem, trouxe para a América Latina e depois cresceu a empresa de uma forma muito inovadora, tentando focar no cliente local da América Latina, que foi o que eles fizeram. E criaram uma ótima empresa, com uma ótima cultura, um grande case de sucesso. E eu acho que a nossa visão sempre foi a mesma, de poder usar como ponto de partida o modelo que está funcionando e desenvolver uma empresa nesse mercado de serviços locais, né, esse local commerce, que ninguém nunca viu no mundo inteiro, né, uma forma nova das pessoas interagirem com as suas cidades. Por isso que ela chama peixe urbano, né? Ninguém entende mesmo, então... Né? E qual é o teu sonho grande? O sonho grande. Não, a ideia é essa, é criar uma empresa que nunca foi criada em lugar nenhum, né, uma nova forma de você interagir com o mundo real. Ok, muito bem, gente, foi legal, não foi? Vamos aplaudir eles? Bacana, obrigado, Daniel, Júlio, Cláudio, obrigado vocês. Obrigado, Cláudio.